O Internacional treinou nessa quarta-feira no CT Parque Gigante, depois do não jogo contra o Juventude, que aconteceria logo mais às 9h30 da noite, mas eu quero te falar tudo que o técnico Eduardo Cudê projetou nessa quarta-feira, porque o Inter agora só volta a jogar no fim de semana contra a equipe do Cruzeiro. Além disso, quero te falar também sobre um meia argentino, no qual seria o plano B do Inter depois do Di Maria ter uma complicação na negociação pelo fato de ele não querer vir ao futebol brasileiro. Quero te falar de Eric Lamela, jogador que também tem contrato terminando na metade desse ano, pode vir de graça para o Inter e, segundo o jornalista, o Inter tem interesse na sua contratação. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui realmente conversando com vocês para falar exatamente sobre a atividade que aconteceu nessa manhã no CT Parque Gigante, o Inter que enfrentaria hoje o Juventude, mas em função de tudo que está acontecendo, das chuvas, da complicação do Juventude conseguir acessar Porto Alegre, o jogo acabou sendo adiado para o dia 10 de maio. Inclusive o Inter que vai ter uma logística bem diferente nesse mês de maio, o Inter vai ter 9 jogos, o que dá uma média de menos de 3 dias por jogo. A cada uma partida, 2,66 dias o Inter vai ter para descansar. Então, menos de 3 dias, às vezes, o Inter vai ter para descansar de uma partida para outra. E o Inter tem viagens desgastantes nesse mês. Tem, por exemplo, viagem para a Bolívia, como, por exemplo, já na próxima semana contra o Real Tomayapo. Tem viagem, por exemplo, também nesse fim de semana contra a equipe do Cruzeiro. Depois o Inter até joga 3 jogos em casa, contra o Delfim e os 2 contra o Juventude. No Alfredo Jaconi também, que aqui em Caxias não tem uma viagem tão ruim também. Mas depois, por exemplo, o Inter viaja novamente, por exemplo, até também tem o jogo contra o São Paulo, tem o jogo na Argentina contra o Belgrano, que já é mais finalzinho ali de maio, comecinho de junho, mas o Inter vai ter um calendário bem apertado nesse mês. O que o Inter deu uma mínima sorte é que o Inter vai ter muitos jogos no Beira-Rio, o que vai, são 5 jogos dentro do estádio Beira-Rio, que vai acabar propiciando o Inter a ter uma viagem menos longa, e a viagem, por exemplo, para Alfredo Jaconi, para Caxias, que às vezes é uma viagem menos desgastante, por mais que seja de ônibus, mas aí nesse Inter vai ter muitos jogos. Alan Patrick e Valência estão treinando normalmente, inclusive há uma expectativa para eles começarem entre os titulares no jogo do fim de semana contra o Cruzeiro. E aí a gente já pode esperar um time com Borré, Valência e Alan Patrick. Sim, já dá para especular um time com essas características. Arangues e Ohan, que são outros 2 jogadores que ainda seguem no departamento médico, não voltaram ainda a treinar nessa quarta-feira, nem para transição física, são 2 jogadores que ainda seguem fora, tá bom? Mas tirando esses 2 jogadores, de resto o Inter e o Wanderson, que esse é um cara que ainda vai demorar mais um mês, só deve voltar aí para meados de junho. Tirando esses 3 desfalques, o técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Cruzeiro, a não ser que dê algum problema durante essa semana nos treinos, vai ter força máxima, tá bom? Inclusive a estratégia que o Inter vai adotar para esse jogo contra o Cruzeiro é colocar a força máxima agora em Minas, para o Inter conseguir os 3 pontos e recuperar aquilo que não conseguiu fazer, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. Depois o Inter joga contra o Real Tomayapo na Bolívia, aí possivelmente com uma equipe mista, e depois o Inter vai para 3 jogos no Beira-Rio, contra Juventude e Delfim, esses 3 jogos, o técnico Eduardo Cudê que vai conseguir, por exemplo, colocar titulares nesses 3 jogos, se conseguir, por exemplo, preservar contra o Real Tomayapo, que é o clube de menor expressão que o Inter vai enfrentar, é um clube onde teoricamente com time misto já tem que ser o suficiente para o Inter ganhar e fazer, por exemplo, os 3 pontos, tá bom? Outra situação que eu quero te contar agora é para te falar exatamente sobre o Eric Lamela. Bom, Lamela, para quem não conhece, é um argentino. Hoje ele tem 31 anos, tá numa idade interessante ainda, é um cara novo, mas é um jogador que tá numa decadência de carreira no sentido de ter muitas lesões. E até por isso é um jogador que nesse momento, ele tem essa possibilidade
né, de vir ao futebol sul-americano. Ele tá com 32 anos para ser mais preciso. Ele tá jogando no Sevilha, não vem sendo titular, ele até joga algumas vezes, mas tem muitos clubes aqui no Brasil que estão interessados no Lamela. O Corinthians, né, o Inter é um clube que monitorou, informação trazida pelo Marinho Saldanha, é que o Inter tem interesse na contratação desse jogador, na contratação do Eric Lamela. O Inter observa muitos jogadores, como disse o presidente Alessandro Barcelos, uma entrevista recente que ele deu para o UOL, né, confirmando, por exemplo, que o Inter olha o Di Maria, que o Inter olha, por exemplo, o Gabigol, que o Inter olha, por exemplo, né, jogadores que tenham contrato, né, para terminar. E o nome do Lamela é um dos nomes, sim, que o Inter mantém uma possibilidade de negociação, porque é um cara com contrato até a metade do ano, que fica livre do mercado, é um meia que joga na função do Maurício, né, é destro também, joga ali aberto pela direita, com o Maurício saindo, poderia ser, por exemplo, uma opção, né, mais um argentino, né, por mais que envolveria vaga de estrangeiro, com a saída do Gumalo, que deve acontecer na metade do ano, o Inter vai abrir esse espaço. A gente sabe que o Inter também pensa na contratação do próprio Henry Mina, que também seria um outro estrangeiro, mas ainda assim o Inter conseguiria, né, o Eduardo Cudê conseguiria tranquilamente, por exemplo, fazer essa gestão de elenco, porque pelo menos até agora ele nunca conseguiu ter os 9 estrangeiros juntos à disposição. Dificilmente vai conseguir, né, ter, por exemplo, 10 jogadores à disposição, então ele sempre vai conseguir, por exemplo, fazer essa rotatividade, tá bom? Mas o nome do Lamela é um nome que o Inter mantém interesse. Formação, como eu te falei, trazida pelo Marinho Saldanha. Ele já pode assinar um pré-contrato nesse momento. Ele não vai renovar com o Sevilha, ou seja, ele vai ficar livre no mercado e ele vai escutar propostas, né? Por ser um jogador de 32 anos, tá numa idade legal ainda, né? Não tem lesão, pelo menos até o presente momento ele não tem uma lesão recente. É um cara que jogou no Tottenham, né? Tem uma carreira muito boa de seleção argentina, jogador de Copa do Mundo, surgiu muito bem na Argentina. Da Argentina ele jogou, já chegou a jogar anteriormente na equipe do Sevilha, ficou anos jogando no Tottenham. Do Tottenham ele foi emprestado também algumas vezes, mas é um cara que, se chega ao Internacional, tranquilamente sobra no futebol brasileiro. E é uma possibilidade. Óbvio que o Inter vai ter uma concorrência, né? Se fala, por exemplo, que nem a gente falou anteriormente, do Corinthians, o Cruzeiro também é um clube que deu uma observada nesse jogador, mas é um nome que o Inter pode sim contratar, porque entra dentro daquela oportunidade de mercado que o presidente Alessandro Barcelos também falou nessa última entrevista que ele deu para o UOL, né? De jogadores que podem vir na metade do ano como oportunidade de mercado. Jogadores sem contrato, né, onde o Inter só pagaria realmente para o Lamela seu salário, que deve girar em torno de 900 a 1 milhão por mês, mas que, por exemplo, se o Inter conseguir sacramentar a venda do Maurício, a gente está falando de uma reposição à altura, né? O Lamela é mais jogador que o Maurício, por mais que tenha uma idade mais avançada, não tem um potencial de revenda, é um cara que, se chega, né, para o time do técnico Eduardo Cudê, dá mais um acréscimo muito importante. E é um nome que o Inter observa, né? Seria um plano B. Tem características muito parecidas com a do Di Maria. Obviamente a gente não vai comparar os dois jogadores, né? São jogadores com biotipo parecido, mas obviamente, né, o Di Maria numa dificuldade muito mais difícil de vir, por exemplo, o Internacional, não só pela vontade dele, mas também pelo salário e também pela concorrência que, por exemplo, o Inter enfrentaria nesta negociação, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, que é muito importante. E eu volto logo mais com novas informações do Internacional. O Inter que ainda treina durante toda essa semana, treina na quinta, sexta, até o jogo do fim de semana contra o Cruzeiro em Minas Gerais, tá? Grande abraço, volto logo mais com novas informações do Internacional. Valeu, falou e foi!